Cara, que vergonha, que posição patética do Lula, cara. Olha só essa coisa. O Trump recusou se encontrar com o Lula lá no G7, né? Vocês sabem, tá vendo o G7 lá na França. E aqui, ó, diplomatas apostam em encontro entre Lula e Trump no G7 para evitar novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu já expliquei que não tem nenhuma chance disso. O Trump não vai botar tarifas porque ele conversou com o Flávio Bolsonaro, né? Só que o Lula quer ir lá e tirar uma foto com o Trump para poder dizer que não, que fui eu que fui lá e negociei com o Trump para não ter tarifa no Brasil e não sei o que lá. Para evitar justamente que seja o Flávio Bolsonaro indicado como o cara responsável por não ter tarifas ao Brasil, né? Você sabe, o escritório comercial americano, o STR, ele aconselhou o Trump a colocar tarifas de 37,8% no Brasil, 25%. Por causa das ações do Alexandre de Moraes de censura, por causa do Toffoli, com combate à corrupção frouxo do Toffoli, por conta do desmatamento da Amazônia e várias outras coisas. E depois botou mais 12,5% por conta do trabalho escravo no Brasil, né? Então, somando tudo, daria 37,5% de tarifas contra o Brasil. E aí, mas isso aí é a sugestão do escritório comercial para o Trump. Quem vai decidir se vai ter tarifa ou não vai ser o Trump mais adiante. A previsão é em julho que ele vai decidir sobre isso, né? E eu já expliquei para vocês que muito provavelmente o Trump vai deixar para negociar com o próximo presidente brasileiro, com o Flávio Bolsonaro, né? O Lula sabe, o Flávio sabe e o Trump sabe também que se essas tarifas forem colocadas, dificilmente elas serão derrubadas. Aí o Lula está com medo desse negócio e aí ele quer entrar lá nos Estados Unidos e falar com o Trump para tentar convencer aqui no Brasil que foi ele que conseguiu convencer o Trump a não ter tarifas aqui no Brasil, né? Aí, olha só, diplomatas apostam em encontro de Lula com o Trump nos Estados Unidos, mas não vai ter não, o Trump negou. Olha aqui, ó. Ministro de Lula terá reunião com o representante comercial dos Estados Unidos. O Poder 360 coloca essa manchete, né? Mas aí você lê embaixo aqui, ó. Márcio Elias afirmou que o presidente brasileiro e o Trump não devem se encontrar no G7. Caralho, que vergonha, bicho. O Trump falou, mandou pro Lula, foda-se, eu vou conversar contigo porra nenhuma. Tenho tempo pra mané pinguço corrupto não, cara. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Dia Mais Quente do Ano, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Diplomatas apostam tudo no encontro do Lula com o Trump no G7. Diplomatas o caralho. Equipe de marketing do Lula, tá? O Lula sabe que ele não pode fazer nada contra isso. Que a esperança do Lula é justamente que o Trump não coloque essas tarifas porque quer ajudar o Flávio. Mas o Trump vai fazer isso deixando claro que é o Flávio, né? Que vai negociar com o próximo presidente americano, né? Aqui, ó. Diplomatas brasileiros apostam um eventual novo encontro entre Lula e Trump durante o G7 para destravar negociações sobre ameaças de novas tarifas ao Brasil. O governo brasileiro avalia que as recomendações de novas tarifas contra o Brasil têm caráter político e desconsideram argumentos técnicos apresentados ao longo dos últimos meses. Porra nenhuma, meu amigo, o argumento técnico tá lá. Alexandre de Moraes fez merda. Alexandre de Moraes censurou pessoas nos Estados Unidos, ferindo a lei americana, ferindo a soberania americana. Aí fica o Lula lá, ai, soberania, soberania. Mas, ué, mas você atacou a soberania americana, você fez um negócio contra os Estados Unidos, né, censurando pessoas dentro dos Estados Unidos, uma coisa totalmente sem sentido. É lógico que tem que ser punido por isso, né? É muito engraçado que toda vez que a mídia tradicional socialista aqui do Brasil fala sobre isso aqui, ó, nas últimas semanas o escritório do representante comercial dos Estados Unidos recomendou, por exemplo, que o Brasil seja taxado por práticas econômicas desleais contra empresários americanos. Quais táticas? A Alexandre de Moraes, que censurou pessoas, censurou sites americanos aqui no Brasil, proibiu, o Rumble está proibido até hoje no Brasil, né? E censurou americanos nos Estados Unidos, e também o Toffoli, que liberou da cadeia um monte de gente acusada de corrupção e coisa e tal. Mas é que eles colocam aqui, ah não, nesses itens estão excluídos na recomendação, estão o PIX, o etanol, o combate ao desmatamento e propriedade intelectual. Eles não falam sobre os principais pontos. Se você pegar a carta do STR, os principais pontos são a questão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, né? O combate à censura aqui no Brasil, a censura absurda que o Alexandre de Moraes está fazendo, e o Toffoli que está abrindo as pernas para a corrupção aqui no Brasil, né? Ainda teve mais 12,5% que foi por conta do trabalho escravo no Brasil. Que o Lula, lembra, a JBS tinha entrado na lista de trabalho escravo aqui no Brasil, o Lula demitiu a mulher lá do Ministério do Trabalho que indicou, que colocou a JBS na lista do trabalho escravo, né, afrouxando esse controle. A BID, a construtora chinesa,
montadora chinesa que produz carro elétrico e coisa e tal, também foi colocada na lista do trabalho escravo lá na Bahia. Aí o Lula deu um jeito de tirar da lista do trabalho escravo, não sei o que lá. O que o Trump colocou? Olha, isso aqui, vocês não estão agindo contra trabalho forçado, né? Trabalho forçado é um nome mais razoável. Trabalho forçado eu consigo entender. Trabalho escravo é forçação de barra, eu já expliquei para vocês, né? Enfim, o Lula quer reverter esse negócio, mas o Lula está principalmente preocupado porque ele já percebeu que o Trump vai fazer essa jogada. Vai dizer que vai negociar com o próximo presidente brasileiro. O Lula quer tomar iniciativa, quer aparecer lá no encontro com o Trump. Só que tentou e não conseguiu. Aí olha só, nessa matéria aqui está dizendo que ele não conseguiu um encontro com o Trump. Lula não vai se encontrar com o Trump, né? É lógico que eles não iam botar isso na matéria, porque isso prejudica o Lula, né? Mas está aqui, ó, ministro de Lula terá reunião com o representante comercial dos Estados Unidos. Vai ter lá o sub do sub do sub do sub, vai conversar com o cara do Brasil, né? Marcos Elias afirmou que o presidente brasileiro e Donald Trump não devem se encontrar no G7. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Márcio Elias Rosa, disse que na quarta-feira, dia 10, essa quarta-feira, dia 10, que deve se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, até o final de semana. O encontro deve tratar das novas tarifas anunciadas por Washington. A declaração foi dada a jornalistas na 7ª plenária do sei lá o quê. A semana se dá no meio do aumento de tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciou que o CV e o PCC são considerados organizações terroristas e também colocou a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros, né? Encontro de Lula e Trump. Ao comentar as relações entre os dois países, Márcio Elias afirmou também que uma reunião entre Lula e o Trump durante a cúpula do G7 não deve acontecer. O Brasil é convidado. Então a delegação é mais restrita. Não dá para fazer a turma. Não dá para... Cara, que vergonha, bicho. O Trump mandou o Lula passear, cara. O ministro da SECOM, o Sidônio Palmeira, disse que, embora não haja encontro marcado entre os chefes de Estado, uma conversa pode acontecer de maneira informal, como foi na Malásia. Ou seja, o Lula está tentando cercar o Trump para tirar uma foto com o Trump para o Sidônio usar na propaganda dele. É isso que está acontecendo aqui, não tem outra coisa não. E mesmo que o Lula consiga se encontrar com o Trump e tirar foto dele, eu acho que isso não vai resolver nada, porque é muito fácil para o Trump deixar claro que ele não está colocando tarifa, não é por causa do Lula, não. É por causa da conversa com o Flávio Bolsonaro. É porque ele quer conversar com o próximo presidente, né? É lógico, o Lula já está combinado com a imprensa brasileira, todos os canais tradicionais da imprensa brasileira vão ignorar o fato do Trump ter dito que foi o Flávio que conseguiu evitar a tarifa. Vão tentar vender a ideia de que, não, porque o Lula negociou e evitou as tarifas e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vai ficar óbvia a fala do Trump e nós vamos garantir que todo mundo fique sabendo aqui que foi por esse motivo que o Trump não aplicou imediatamente as tarifas contra o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer, vai ser engraçado. Prevejo muita vergonha para o Lula nos próximos dias.